Unidade 3. Ana Paula Oliveira Gomes. Planejamento dietético. Convite ao estudo. Prezado aluno, seja bem-vindo à nossa Unidade 3. Nela, estudaremos o planejamento dietético. Na primeira sessão, falaremos sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Em seguida, discutiremos sobre a pirâmide alimentar, quando abordaremos os grupos alimentares. Na última sessão, trataremos das listas de substitutos alimentares. Dessa forma, nas próximas sessões você conhecerá o Guia Alimentar da População Brasileira e a pirâmide alimentar que subsidiará o conhecimento para o cálculo da lista de substitutos alimentares, que você calculará ao final desta unidade. Imagine que você já seja um nutricionista e uma grande empresa tenha o chamado para realizar um projeto de conscientização sobre alimentação saudável e o atendimento individualizado de alguns colaboradores. A empresa observou que os colaboradores têm pouca informação sobre o que é uma alimentação saudável, como fazer escolhas adequadas para a alimentação, sobre as quantidades adequadas para a ingestão, e isso tem impactado o rendimento de muitos deles. Na empresa há um refeitório onde os colaboradores podem fazer as refeições em conjunto. Todos os dias são servidos café da manhã, almoço e lanche da tarde, com pratos variados, sempre com opções da culinária brasileira. A empresa ainda oferece, ao final do expediente, uma aula de exercício funcional 3 vezes por semana, mas não tem tido muita adesão dos colaboradores, apesar de a maioria deles ser sedentária. O Sr. Hugo será um dos seus pacientes do atendimento individualizado. Ele é casado, tem 36 anos e trabalha no departamento de RH da empresa. É cearense, porém mora em São Paulo há 5 anos, não pratica atividade física, tem sobrepeso e hipertensão arterial. O Sr. Hugo relata que no café da manhã sempre opta por uma tapioca com manteiga e café e que não tem o hábito de beber água nem de consumir frutas, legumes e verduras. Ele realiza as 3 refeições oferecidas pela empresa no refeitório e janta em casa com sua esposa. O paciente está com excesso de peso e tem sofrido com crises hipertensivas. Ele relata que utiliza sal de adição em casa e no refeitório, ou seja, adiciona sal ao seu prato após a comida já ter sido preparada. Também diz que leva salgadinhos industrializados para comer entre as refeições na empresa todos os dias. Em casa, é o Sr. Hugo que vai ao supermercado, e apesar de gostar de frutas, comenta que o hortifruti do local não é muito variado, por isso acaba não comprando frutas com regularidade. Já imaginou quantas pessoas têm acesso a uma boa alimentação, mas por falta de informação acabam fazendo as escolhas inadequadas? Quantas pessoas não têm conhecimento sobre os grupos alimentares, sobre sua importância e seus benefícios e ainda sobre a quantidade adequada de cada grupo alimentar que deve ser consumida diariamente? Seção Uma Guia Alimentar para a População Brasileira. Diálogo aberto. Nessa sessão, falaremos sobre o Guia Alimentar da População Brasileira. Veremos quais são as novidades da sua última edição, os princípios importantes abordados nele, as orientações para a escolha dos alimentos, os hábitos alimentares regionais apresentados pelo guia e discutiremos os 10 passos para uma alimentação saudável. Dessa forma, pensando que você é um nutricionista contratado pela empresa, como podemos orientar os colaboradores a respeito do guia alimentar? Quais são informações importantes a serem passadas a todos? Como você pode orientar o Sr. Hugo sobre adequações alimentares? O fato de a empresa ter um refeitório onde os colaboradores realizam as refeições em conjunto é um fator positivo? Por quê? A empresa oferece pratos variados da culinária brasileira. O Guia Alimentar fala sobre regionalidade? Não pode faltar o que há de novo na última edição do Guia Alimentar para a População Brasileira. O Guia Alimentar para a População Brasileira teve sua primeira versão, publicada em 2008, onde foram apresentadas as primeiras diretrizes alimentares oficiais para a população, acima de 2 anos. Ele foi elaborado por uma construção coletiva, a partir de uma consulta pública por meio da internet e recolhimento de contribuições de diversos participantes. O Guia Alimentar surgiu devido à necessidade de instruir a população brasileira quanto à alimentação saudável, visto seu impacto na prevenção das mortes prematuras, causadas por doenças cardíacas e câncer. Ele traz informações para a prevenção não apenas de doenças cardíacas e câncer, mas também para a prevenção de outras doenças crônicas não transmissíveis, DCNT, tais como diabetes, hipertensão e obesidade.
Além disso, traz orientações sobre as deficiências nutricionais e sobre as doenças infecciosas, uma das prioridades de saúde pública no Brasil na época, Brasil 2008. Muitas das diretrizes do guia publicado em 2008 têm relação com a alimentação e as refeições consumidas pelas famílias brasileiras de todos os para todas as classes sociais e de mostrar que uma alimentação saudável pode ser acessível para todos. A primeira versão do guia alimentar é dividida em 3 partes. Item na primeira parte, constam os referenciais teóricos e as bases epidemiológicas das diretrizes nacionais de alimentação e nutrição, formando o embasamento teórico para a produção do guia. Item na segunda parte, traz as diretrizes formuladas, com instruções práticas para aplicação no contexto familiar e orientações quanto à rotulagem de alimentos para auxiliar na sua seleção. Item a terceira parte apresenta uma sistematização do panorama epidemiológico brasileiro e dados do consumo alimentar brasileiro. Devido às transições demográficas, nutricionais e epidemiológicas que aconteceram na população brasileira, foram necessárias alterações nas orientações, adequando a orientação de práticas alimentares para a promoção da saúde e prevenção de doenças. As doenças infecciosas saem do foco e entram as DCNT, sendo responsáveis por cerca de 80% das mortes em países de baixa ou média renda, World Health Organization, 2011. As mudanças sociais e políticas também levaram a mudanças, com redução do número de filhos por família e aumento da expectativa de vida, levando à necessidade de adequação nas orientações do Guia Brasil 2014. A segunda edição tentou aproximar o guia da população geral, trazendo informações sobre qualidade dos alimentos e respeitando a regionalidade. Foram abordados temas como os princípios da alimentação saudável, a escolha dos alimentos, o ato de comer e a comensalidade, a compreensão e a superação dos obstáculos e os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Princípios do Guia Alimentar para a População Brasileira. O Guia Alimentar para a População Brasileira foi norteado por 5 princípios. Exporemos aqui quais são esses princípios e sua importância para a promoção da saúde da população. É possível notar um crescente interesse da população científica em avaliar a qualidade da dieta da população brasileira. A maioria das pesquisas focam a região Sudeste, seguida da região Sul, 63% e 22%, respectivamente, Moreira et al., 2015. É importante lembrar que cada região do país apresenta uma realidade alimentar diferente, com hábitos regionais variados. No guia, essa regionalidade será abordada, sobre o que discutiremos em breve. O primeiro princípio abordado diz respeito à ingestão de alimentos ser maior do que a ingestão de nutrientes. Muitas pesquisas mostram um resultado isolado de micronutrientes na alimentação. A vitamina C está associada a uma menor incidência de sangramento de úlcera péptica, melhorando a eficácia no tratamento do H. pylori, Aditi, Graham, 2012. O zinco desempenhando funções importantes na resposta imune, Gamonho, Rink, 2017. O consumo de ômega 3 associado à redução dos fatores de risco cardiovascular, relacionados ao envelhecimento, Davinelli et al., 2018. Porém, o efeito de nutrientes isolados tem se mostrado insuficiente para explicar a relação entre alimentação e saúde, Brasil 2014. As preparações culinárias resultam de um conjunto de alimentos, que constituem uma parte importante da cultura e estão relacionados com sentimento de pertencimento, de prazer associado à comida e bem-estar físico e mental. O ato de se alimentar não é apenas nutricional, logo, não se deve considerar apenas os nutrientes que estão sendo ingeridos. Comer é social, cultural, e esse momento tem um impacto direto na nossa saúde. A segunda diretriz diz respeito a recomendações sobre o fato de a alimentação estar em sintonia com o seu tempo. Os guias devem estar relacionados ao cenário de saúde atual, atualizados de acordo com ele. Padrões alimentares estão em constante mudança, principalmente em países em desenvolvimento. As principais mudanças observadas foram a substituição de alimentos in natura por produtos industrializados. Reflita. Já observou a quantidade de lugares que vendem alimentos processados ao nosso redor? Cada dia temos mais aplicativos relacionados à entrega de refeições, sendo a maioria dos alimentos oferecidos processados. Como podemos reverter essa situação?
Avaliando o consumo alimentar do brasileiro, podemos verificar que a média diária de energia per capita é de 1.866 quilocalorias, sendo 9,0% provenientes de alimentos processados e 21,5% de alimentos ultraprocessados. O consumo do brasileiro excede as recomendações de energia, proteína, açúcar livre, gordura trans e sódio, e fica abaixo do recomendado quanto à fibra e ao potássio. Quando comparada a dieta que inclui alimentos in natura ou minimamente processados com a que inclui alimentos processados, é observada maior concentração de açúcar, quase o dobro de gorduras saturadas e 8 vezes mais gorduras trans, além de apresentar 2,5 vezes mais energia por grama. Lousada et al., 2015. Assimile. Relembre aqui os conceitos das 4 categorias diferentes de alimentos abordados pelo guia. Alimentos in natura ou minimamente processados. Os alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou de animais, e não sofrem nenhum processamento. Já os minimamente processados passaram por processos de limpeza, seleção das partes comestíveis, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento e processos similares. O consumo desses alimentos deve ser priorizado. Óleos, gorduras, sal e açúcar são usados para temperar e cozinhar alimentos e para criar preparações culinárias variadas. São extraídos de alimentos in natura. O consumo excessivo não é recomendado. Alimentos processados. Esses alimentos passam por métodos de preservação como salga, salmoura, cura e defumação, com o objetivo de aumentar a duração de alimentos in natura ou minimamente processados. Seu consumo deve ser evitado devido às altas quantidades de sódio, óleo e açúcar, cujo consumo excessivo está associado a DCNT. Alimentos ultraprocessados. São formulações industriais que envolvem a utilização de uma grande quantidade de ingredientes, feitas inteiramente ou principalmente de substâncias extraídas de alimentos. Esses alimentos têm composição nutricional desbalanceada, além de o seu consumo ter impacto sobre a cultura, a vida social e sobre o meio ambiente. Devem ser evitados. A terceira diretriz discute que a alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. É necessário levar em conta ao se passar uma orientação nutricional como será o impacto nas formas de produção e distribuição no meio ambiente. Mostra-se necessário discutir sobre o sistema de produção. Muitos fatores devem ser analisados, como técnicas empregadas para a produção, uso de fertilizantes, que podem ser naturais ou sintéticos, controle biológico ou químico de pragas, o tratamento dos dejetos e resíduos, distância entre produtores e consumidores, pois existe uma relação direta no valor e também na quantidade de combustível consumida nesse transporte, logo, maior emissão de poluentes no ar. Brasil 2014. O Guia Alimentar para a População Brasileira estimula que o sistema de produção e distribuição seja socialmente e ambientalmente sustentável. Dessa forma, estimula a agricultura familiar, a produção de produtos orgânicos, que perdem força e mercado para as produções de larga escala. A quarta diretriz aborda os diferentes saberes que geram o conhecimento para a formulação de guias alimentares. Vários são os estudos que ajudam a entender a interação de diferentes componentes dos alimentos com a fisiologia e o metabolismo, sendo importantes para a formulação de recomendações sobre alimentação. No decorrer dos anos, propriedades funcionais foram identificadas em diversos alimentos, mostrando que fornecem benefícios à saúde, além de suas funções nutricionais já conhecidas. E as pesquisas não param. Evidências científicas recentes sugerem que as proteínas alimentares podem modular as funções fisiológicas do corpo, sendo consideradas como um composto líder para o desenvolvimento de nutracêuticos ou alimentos funcionais. Chakrabarti, Gua, Majumder, 2018. Pesquisas como essas auxiliam nas recomendações do guia, que são embasadas em conhecimentos gerados por estudos experimentais, clínicos, populacionais e antropológicos. A quinta diretriz do guia aborda como os guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares. O acesso a uma informação de qualidade e de fontes confiáveis contribuem para a autonomia dos indivíduos. Essa autonomia é construída pelo sujeito e pelo ambiente em que ele vive. Adotar uma alimentação saudável não é apenas uma escolha individual, ela é determinada por vários fatores que podem influenciar de forma positiva ou negativa.
A disponibilidade de alimentos saudáveis em locais próximos, por exemplo, em feiras e mercados que comercializam frutas e hortaliças, ou onde o indivíduo realiza suas refeições, e a exposição à publicidade de alimentos não saudáveis, tem uma relação direta com as escolhas alimentares. Estudo realizado para analisar a publicidade de alimentos no Brasil, com base nas recomendações do guia, observou 4 canais de televisão durante 2 dias consecutivos. Dos 2.732 comerciais avaliados, propagandas de alimentos e bebidas representaram 10,2% dos comerciais, sendo a terceira maior categoria anunciada. Já os alimentos ultraprocessados representaram 60,7% das propagandas. Os alimentos in natura foram apenas cerca de 7% dos anúncios, Maia et al. 2017. Muitos são os fatores que podem impactar na alimentação. O guia foi elaborado com a proposta de tornar informações confiáveis e de fácil interpretação para a população brasileira acessíveis. Orientações do Guia Alimentar para a população brasileira. Para a escolha dos alimentos. O Guia Alimentar traz orientações quanto ao consumo alimentar, levando em consideração as 4 categorias de alimentos definidas de acordo com o tipo de processamento. Essas categorias são os alimentos in natura ou minimamente processados, óleos, gorduras, sal e açúcar, alimentos processados e alimentos ultraprocessados, conforme vimos anteriormente em Assimile. Essas orientações têm o objetivo de auxiliar a população a fazer escolhas nutricionalmente balanceadas e culturalmente apropriadas. Todas as orientações vêm com uma lista dos alimentos que fazem parte daquele grupo para facilitar a compreensão de todos. A primeira orientação é para que a população faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base de sua alimentação. Os alimentos in natura têm uma deterioração rápida. Dessa forma, para alguns alimentos, são utilizados processamentos mínimos a fim de aumentar sua durabilidade, como o polimento dos grãos. Essas técnicas podem diminuir o conteúdo de nutrientes dos alimentos e, por essa razão, devemos dar preferência aos grãos menos processados como os grãos integrais. Brasil, 2014. São exemplos de alimentos in natura ou minimamente processados: os legumes, as verduras e as frutas, o arroz branco, integral ou parbolizado, milho em grão ou na espiga, grãos de trigo e de outros cereais, feijão e demais leguminosas, castanhas, farinhas de mandioca, milho, trigo, macarrão, massas frescas, carnes, leite pasteurizado, ultrapasteurizado ou em pó, iogurte sem adição de açúcar, ovos, chá, café e água. Brasil, 2014. A seguir, uma figura que ilustra essa categoria de alimentos. Em uma revisão realizada em 2015, que encontrou 7.573 artigos relacionados à avaliação da população brasileira, foram selecionados 32 artigos que utilizavam o Índice de Alimentação Saudável, IAS, um questionário desenvolvido por Kennedy et al. 1995 Apud Moreira et al. 2015. Nessa revisão foram encontrados que, quando avaliado o consumo de frutas e hortaliças, o consumo regular em adultos variou entre 23,4% a 46%, Moreira et al. 2015. Uma outra pesquisa realizada com uma amostra composta de participantes do Inquérito de Saúde de São Paulo, 1.661 participantes, mostrou que aproximadamente 60% da população consome abaixo da recomendação de legumes e verduras. Além disso, cerca de 80% da população consome abaixo do recomendado para leite e derivados, frutas e sucos de frutas, e cereais, tubérculos e raízes. 30% para feijões, e 8% para carnes e ovos, Verli Jr. et al. 2013. Essas pesquisas mostram que o consumo dos alimentos in natura ou minimamente processados ainda é muito aquém do recomendado para a população brasileira. Muitas ações de conscientização devem ser realizadas para que essa meta seja alcançada, visto que o consumo desse grupo de alimentos está ligado à prevenção de várias DCNT e suas complicações. A segunda recomendação é que a utilização de óleos, gorduras, sal e açúcar seja feita em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Esses alimentos, se usados com moderação, trazem sabor à comida e não interferem negativamente no valor nutricional dessas refeições. Brasil, 2014. Porém, quando usados em excesso, trazem prejuízo à saúde. É um grupo de alimentos altamente calóricos e inflamatórios.
O excesso de consumo de açúcar pode levar ao diabetes e agravar o caso de pacientes já diagnosticados. Excesso do consumo de sal pode levar a alteração na pressão arterial e o consumo de gorduras acima do recomendado está associado à resistência insulínica e hiperhomocisteínemia de adultos. E tem outra orientação que encontramos no guia é limitar o uso de alimentos processados, consumindo-os em pequenas quantidades, como ingredientes de preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. São exemplos de alimentos processados, extrato ou concentrados de tomate, vegetais preservados em salmoura ou em solução de sal e vinagre, frutas em calda e frutas cristalizadas, queijos e pães feitos de farinha de trigo, leveduras, água e sal, carne seca e toucinho, e sardinha e atum enlatados. Esses alimentos passam por métodos de processamento que alteram de modo desfavorável a composição nutricional, com adição muito superior às usadas nas preparações culinárias de sal ou açúcar, fazendo com que seu consumo excessivo seja associado a doenças cardíacas, à obesidade e a outras doenças crônicas. A última orientação é para que a população evite alimentos ultra-processados. Esses alimentos são formulações industriais, e alguns exemplos são cereais com adição de açúcar para o desjejum matinal, bolos e misturas para bolo, macarrão e temperos, instantâneos molhos, salgadinhos, biscoitos, refrigerantes, iogurtes e bebidas lácteas adoçados e aromatizados, barras de cereal, pizzas, hambúrgueres e extratos de carne de frango ou peixe empanados, salsichas e outros embutidos, pães de forma, entre inúmeros outros exemplos. Brasil, 2014. Conforme dados da pesquisa de orçamentos familiares realizada no Brasil, a participação de produtos prontos para o consumo teve um aumento considerável, de 23% para 27,8% das calorias, devido ao elevado consumo de alimentos ultraprocessados, que saltou de 20,8% para 25,4% entre 2002 e 2003 e de 2008 a 2009. Martins et al. 2013. Esse aumento aconteceu independentemente de renda, mostrando a grande participação dessa categoria de produtos na alimentação da nossa população. Alimentos ultraprocessados são saborosos, o que chama a atenção do consumidor. Além disso, contam com estratégias agressivas de marketing que auxiliam no crescimento de consumo desses alimentos. Esses produtos são ricos em açúcares livres e gordura, pobres em fibras, são extremamente calóricos, e seu consumo excessivo é considerado fator de risco para a obesidade. O guia ainda traz uma informação muito relevante sobre os alimentos ultraprocessados. Eles afetam negativamente a cultura, a vida social e o ambiente. Hábitos alimentares regionais abordados pelo Guia Alimentar para a População Brasileira. No capítulo 3 do Guia Alimentar para a População Brasileira, encontramos orientações específicas sobre como combinar alimentos na forma de refeições, baseadas no consumo alimentar dos brasileiros e privilegiando alimentos in natura e minimamente processados. As informações abordadas pelo guia têm como bases os dados da Pesquisa de Orçamento Familiar, POF, de 2008 a 2009, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2010. Pesquise mais. Você sabia que o Ministério da Saúde tem uma publicação sobre os alimentos regionais brasileiros? Nela, que já está em sua segunda edição, você encontra as mais variadas espécies de frutas, hortaliças, leguminosas, tubérculos, cereais, ervas, entre outros existentes em nosso país, além de várias receitas para cozinhar com mais saúde. Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Alimentos Regionais Brasileiros. 2. Edição Brasília DF, Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica 2014. A POF de 2008 a 2009, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2010, traz que 1/5 da população ainda tem como base da sua alimentação alimentos in natura e minimamente processados. Dessa forma, 85% ou mais do total das calorias que consomem no dia são provenientes desses alimentos e de suas preparações culinárias. Dessa forma, o guia trouxe exemplos de preparações, procurando representar homens e mulheres, os vários grupos etários, as 5 regiões do país, o meio rural e urbano e todas as classes de renda.
Os exemplos contemplados no guia abordam as 3 principais refeições do dia: café da manhã, almoço e jantar. As refeições apresentadas trazem sugestões e não regras sobre o que pode ser adotado para uma refeição saudável. Também não são colocadas quantidades exatas a serem seguidas. Exemplificando. Analisando os exemplos fornecidos pelo guia, observamos que os alimentos presentes nas refeições exemplificadas são consumidos em diversas regiões do país. Dessa forma, se um indivíduo da região Sudeste ou da região Nordeste lerem o guia, encontrarão exemplos que se encaixam em sua realidade. A seguir, apresentamos um exemplo que ilustra a abordagem do guia. O guia ainda traz algumas sugestões para lanches, além de uma explicação sobre os principais grupos de alimentos que fazem parte da alimentação brasileira. Comer não é apenas ingerir alimentos, o guia traz informações sobre comer em comensalidade, destacando 3 orientações principais que fazem a diferença para um momento alimentar de qualidade: comer com regularidade e com atenção, comer em ambientes apropriados, comer em companhia. 10 passos para uma alimentação saudável. Ao final do guia alimentar, temos os 10 passos para uma alimentação saudável, um fechamento, que resume tudo o que foi abordado no decorrer do guia. São os 10 passos Brasil 2014. 1. Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. 2. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. 3. Limitar o consumo de alimentos processados. 4. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. 5. Comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia. 6. Fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. 7. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. 8. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. 9. Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora. 10. Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Sem medo de errar. No começo da unidade, você foi contratado para assessorar uma empresa a promover hábitos saudáveis aos colaboradores. Agora que você conhece os princípios do guia, é hora de colocar esses conhecimentos em prática. Você pode disponibilizar o Guia Alimentar para a População Brasileira Brasil 2014 para todos os colaboradores através do e-mail institucional e organizar uma palestra em que, de maneira interativa, você apresentará todos os princípios do guia, destacando os pontos positivos do refeitório da empresa. Você pode destacar, por exemplo, que o fato de terem um espaço tranquilo e organizado para fazerem as refeições favorece esse momento de interação entre o indivíduo e o alimento, além de permitir que façam essas refeições na companhia dos colegas de trabalho. É importante incentivar os colaboradores a escolherem os alimentos mais saudáveis e mostrar que a empresa se preocupa com a diversidade de paladar e oferece sempre alimentos diversificados e de diferentes regiões do Brasil. O Sr. Hugo, que será um dos seus pacientes do atendimento individualizado, tem dúvidas sobre adequações alimentares. Em seu consultório, você pode mostrar ao paciente os diferentes tipos de grupos alimentares e os diferentes exemplos que o guia oferece sobre uma alimentação adequada e diversificada, priorizando sempre o consumo dos alimentos in natura e minimamente processados. Avançando na prática. Alimentos ultraprocessados. César é um jovem de 19 anos, que consome majoritariamente alimentos ultraprocessados em sua alimentação. Ele consome alimentos congelados como lasanhas e pizzas, quase todos os dias da semana. Quando se alimenta fora de casa, suas opções são os fast foods. Porém, César foi a uma consulta médica e está com sobrepeso, além de já ter apresentado alterações no seu perfil lipídico. Quais orientações você daria a César, de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira? Resolução da situação problema. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, o consumo dos alimentos ultraprocessados deve ser evitado. César precisa começar um processo de reeducação alimentar. Apresentar o guia para esse paciente é importante para que ele conheça as recomendações, a fim de ter uma alimentação saudável e prevenir doenças. Também é importante trabalhar os 10 passos para uma alimentação saudável como a base do tratamento de César. Seção 2.
Pirâmide alimentar. Diálogo aberto. Prezado aluno, nesta unidade daremos prosseguimento ao nosso conhecimento para o planejamento alimentar. Agora falaremos sobre a pirâmide alimentar e discutiremos os grupos alimentares. Esse conhecimento será importante para que você possa elaborar as listas de substitutos na próxima sessão. Durante sua consulta, o Sr. Hugo demonstrou muitas dúvidas sobre a importância de cada grupo alimentar. Ele relatou que já tinha feito acompanhamento uma vez com uma nutricionista, mas que não entendia sobre os grupos alimentares. Então, questiona: quais grupos representam alimentos comuns? Qual grupo alimentar devemos consumir em maior quantidade e por quê? Quantas frutas devemos consumir por dia? Podemos consumir açúcar todos os dias? Assim, baseando-se no conceito da pirâmide alimentar, quais serão as respostas que você dará ao Sr. Hugo? Não pode faltar. Introdução. Hábitos saudáveis são importantes para a manutenção da saúde, e recomendações nutricionais adequadas podem significar escolhas alimentares melhores e mais sustentáveis. A publicação de tabelas de composição de alimentos e padrões dietéticos surgiram a partir da publicação de Atwater e Woods, 1986, com o boletim contendo dados de uma extensa lista de alimentos e sua composição, e deram início às bases científicas que permitiram o estabelecimento de relações entre consumo alimentar, composição dos alimentos e saúde. Os guias alimentares podem ser resumidos em uma figura, uma representação gráfica para chamar mais a atenção da população e facilitar o entendimento, logo, a adesão. Essas representações podem acontecer de várias maneiras, por exemplo, na forma de rodas, pratos e pirâmides, como a representação brasileira atual. Pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar é uma forma de promover hábitos alimentares saudáveis para a saúde do indivíduo e prevenção de doenças. Ascherberg, McDonald, Bagby, 1994. Na década de 1980, a representação gráfica utilizada pelo Brasil era a roda de alimentos, usada por muito tempo, que trazia os alimentos classificados de acordo com suas funções no organismo, tendo, assim, o grupo de alimentos construtores, proteína, energéticos, carboidratos e gorduras e reguladores, alimentos fontes de vitaminas e minerais. Philippe et al., 1999. Em 1974, o Instituto de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo sugeriu que a recomendação fosse feita por grupos de alimentos, adotando 6 grupos: leites, queijos, coalhada e iogurtes, carnes, ovos, leguminosas, hortaliças, cereais e feculentos, frutas e açúcares, e gorduras. Calil et al., 1974. Em 1992, o modelo de pirâmide alimentar foi adotado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, United States Department of Agriculture, 1992, e para o Brasil, foi realizada uma adaptação dessa pirâmide em 1999, para que refletisse os alimentos disponíveis em nosso país e os hábitos alimentares da população. Philippe et al., 1999. Assim, a pirâmide foi proposta em 4 níveis e 8 grupos alimentares. Item primeiro nível, foi representado o grupo dos cereais, tubérculos e raízes. Item segundo nível, hortaliças e das frutas. Item terceiro nível, o grupo do leite e produtos lácteos, o grupo das carnes e ovos e o grupo das leguminosas. Item quarto nível, o grupo dos óleos e gorduras e o grupo dos açúcares e doces. Os grupos foram divididos por semelhança entre os alimentos e foi definido o número de porções diárias para cada um, considerando como distribuição de macronutrientes: proteínas, de 10% a 15%, carboidratos, de 50% a 60%, e lipídios, de 20% a 30%, para dietas padrão de 1.600 cal, 2.200 cal e 2.800 cal, conforme tabela 3.1, na qual as distribuições percentuais discriminadas são consideradas, praticamente, todas dentro dos intervalos preconizados, podendo haver pequenas diferenças levando a uma somatória de 99%. Os alimentos foram distribuídos então nos seguintes grupos: pães, cereais, raízes e tubérculos, pães, farinhas, massas, bolos, biscoitos, cereais matinais, arroz,
Feculentos e tubérculos, de 5 a 9 porções. Hortaliças, todas as verduras e legumes, com exceção das citadas no grupo anterior, de 4 a 5 porções. Frutas, cítricas e não cítricas, de 3 a 5 porções. Carnes, carne bovina e suína, aves, peixes, ovos, miúdos e vísceras, de 1 a 2 porções. Leite, leites, queijos e iogurtes, 3 porções. Leguminosas, feijão, soja, ervilha, grão de bico, fava, amendoim, 1 porção. Óleos e gorduras, margarina, manteiga, óleo, de 1 a 2 porções. Açúcares e doces, doces, mel e açúcares, de 1 a 2 porções. Felipe et al., 1999, conforme figura 3.4. Em 2005, a pirâmide alimentar brasileira foi mais uma vez adaptada à figura 3.5, e essa necessidade foi observada após a proposta de uma nova pirâmide alimentar americana, a publicação do Guia Alimentar para a População Brasileira e da legislação de rotulagem dos alimentos pelo Ministério da Saúde. Esse novo modelo proposto foi baseado em uma dieta de 2.000 cal, considerada a quantidade de energia suficiente para suprir as necessidades da maior parte da população adulta. As porções também foram alteradas baseadas na quantidade usualmente consumida e em medidas caseiras, com um valor calórico fixo, a fim de se estipularem os seus equivalentes e uma lista de substituições. A dieta foi dividida em 6 refeições diárias, distribuídas com os seguintes percentuais: 25% do valor energético total, VET, para o café da manhã, 5% para o lanche da manhã, 35% para o almoço, 5% para o lanche da tarde, 25% para o jantar e 5% para o lanche da noite. Felipe et al., 2014. Em 2013, Felipe fez uma nova proposta para a pirâmide alimentar, a fim de destacar e incentivar alimentos como quinoa, linhaça, chia, iogurte, frutas regionais, vegetais verdes escuros, sucos, maior presença de grelhados e de azeite, alimentos importantes na dieta do brasileiro. A proposta para maior destaque desses alimentos foi realizada devido ao aumento crescente e preocupante das doenças crônicas não transmissíveis, principalmente da obesidade, que são doenças com fatores de risco modificáveis com os hábitos alimentares. Dessa forma, quanto mais informações sobre alimentação saudável forem veiculadas à população, para escolhas alimentares melhores, maior será o combate às doenças crônicas não transmissíveis e suas complicações. Quanto às cal para cada porção estabelecida na nova proposta da pirâmide, temos a tabela 3.2. Assimile. Uma alimentação saudável deve conter todos os grupos de alimentos, respeitando as necessidades individuais. Para isso é importante que você saiba a função de cada nutriente no organismo e como eles estão distribuídos nos alimentos. Essas informações vão auxiliá-lo no momento de calcular a lista de substitutos e realizar o cálculo do seu planejamento alimentar. Grupos dos carboidratos, frutas e hortaliças. Na base da pirâmide encontramos o grupo denominado arroz, pão, massa, batata e mandioca, figura 3.6. Esse grupo é constituído por cereais, tubérculos e raízes e seus produtos e foram agrupados por possuírem em sua composição predominantemente o carboidrato. Os carboidratos são importantes fontes de energia, são convertidos em glicose durante o processo de digestão, sendo a glicose a principal fonte de energia para o funcionamento do cérebro. A classificação dos carboidratos pode ser feita em simples e em complexos. Dentre os carboidratos simples mais encontrados nos alimentos, temos exemplos de fonte animal e vegetal, sendo eles glicose, frutose, sacarose e lactose. Carboidratos simples são formados por açúcares simples ou um par deles. Por possuírem estruturas químicas simples, são de fácil digestibilidade e facilmente absorvidos. Entre os carboidratos complexos, destacamos o amido, Sociedade Brasileira de Diabetes, 2009. Os alimentos fontes de amido são arroz, milho e seus produtos, cevada, centeio, batatas, mandioca, aveia, trigo e seus produtos, inhame e cará. Já como representantes das fibras temos os cereais integrais como arroz integral, pão integral, aveia e milho em grão. Para ficar ainda mais claro como usamos as porções de alimentos, você encontrará 3 dietas de exemplo,
de acordo com Felipe et al., 1999. No anexo 3.1, dieta para indivíduo adulto com 1.600 cal. Anexo 3.2, dieta para indivíduo adulto com 2.200 cal. E anexo 3.3, dieta para indivíduo adulto com 2.800 cal. Sugerimos que consulte também a tabela de alimentos equivalentes para pães, cereais, raízes e tubérculos, anexo 3.4. A recomendação de ingestão desse grupo alimentar é de 6 porções ao dia, sendo que uma porção corresponde a 150 cal. Essa porção pode ser exemplificada com 2 fatias de pão integral, 4 colheres de sopa de arroz ou 1,5 unidade de batata cozida. Assim, ao final do dia, esse grupo fornecerá 900 cal para o indivíduo. Para isso, basta multiplicar o número de porções pelo valor calórico de cada porção. X igual a 6 porções, 150 cal. X igual 900 cal. Reflita. A nutrição é uma ciência que passa por constantes modificações. A curiosidade da população sobre temas relacionados a essa ciência é cada vez mais crescente, e dessa forma, muitas vezes somos bombardeados com informações imprecisas sobre alimentação. A quantas informações você já teve acesso sobre o consumo de carboidratos? Como o consumo de carboidratos é visto hoje pela maioria da população? Reflita sobre isso. O grupo alimentar das frutas e o grupo de hortaliças, figura 3.7, têm em comum a oferta de vitaminas, minerais e fibra alimentar e sua recomendação de ingestão é de 3 porções por dia de cada grupo. O grupo das hortaliças engloba as verduras e os legumes, que são plantas ou partes delas que servem para o nosso consumo. Utiliza-se a denominação verduras quando a parte comestível do vegetal são as folhas, as flores e as hastes, como alface e brócolis, por exemplo. Cada porção de frutas tem um valor calórico de 70 cal, Felipe 2014, e pode ser exemplificada por 1 unidade de banana prata, uma fatia de abacaxi ou meia unidade de mamão papaya. Já o grupo das hortaliças tem cada porção com valor calórico médio de 15 cal, sendo exemplos dessas porções: 2 colheres de sopa de abóbora cozida, 6 folhas de alface americana ou 4 colheres e meio de sopa de brócolis cozido. Gomes, Teixeira 2016. De acordo com a primeira pirâmide alimentar, Felipe et al., 1999, a porção de fruta era de 35 cal. Porção essa que foi atualizada na reformulação da pirâmide alimentar em 2005 para 70 cal. Sugerimos que você consulte a tabela de alimentos equivalentes de frutas, anexo 3.5, e hortaliças, anexo 3.6. Para saber a contribuição energética de cada grupo, basta multiplicar as cal por porção, pelo número de porções recomendadas por dia. Dessa maneira, para as frutas, temos 3 porções de 70 cal. X igual 3 porções, 70 cal. X igual 210 cal. Para o cálculo da contribuição energética do grupo das hortaliças, calcularemos as 3 porções, sendo cada uma com valor calórico médio de 15 cal. X igual 3 porções, 15 cal. X igual 45 cal. De acordo com a pesquisa de orçamentos familiares de 2008 a 2009, o alimento mais frequentemente referido pela população brasileira foi arroz, 84%. Frutas e hortaliças não aparecem entre os 5 alimentos mais consumidos, mas, sim, entre os menos consumidos: frutas, 16%, e hortaliças, 16%. Souza et al., 2013. Grupo de leite e derivados e grupo das carnes e ovos. Na parte intermediária alta da pirâmide alimentar brasileira, encontramos o grupo das proteínas animais e proteínas vegetais, que englobam 3 grupos de alimentos que têm em comum a quantidade e a qualidade proteica. Neste estão os alimentos de fontes de proteínas animais, carnes, ovos, leite e derivados, e proteínas vegetais como as leguminosas, figura 3.8. Consulte a tabela de alimentos equivalentes de leite, queijo e iogurte, anexo 3.7, e de carnes e ovos, anexo 3.8. A recomendação de ingestão do grupo de leite, queijo e iogurte é de 3 porções por dia, sendo cada uma com valor calórico de aproximadamente 120 cal. Além da boa quantidade proteica oferecida por esse grupo,
temos uma oferta satisfatória de cálcio. Estudo transversal de base populacional, que avaliou a frequência de consumo de leite e derivados, segundo características demográficas e socioeconômicas entre adultos e idosos, mostra que a prevalência de consumo regular de leite ou derivados foi de 45,9%, sendo maior entre idosos quando comparado àqueles com 20 a 29 anos de idade em 1,7 vezes. Muniz, Madruga, Araújo, 2013. Uma porção desse grupo alimentar corresponde a um copo de requeijão de iogurte natural, uma fatia e meio de queijo tipo Minas, 50 gramas, ou um copo de leite integral, 200 ml. Para averiguar a contribuição energética desse grupo, basta calcular conforme segue. X igual 3 porções, 120 cal. X igual 390 cal. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, deve-se orientar o consumo de uma porção de carne vermelha, aves, peixes ou ovos por dia, devido à sua oferta de proteína e nutrientes essenciais, como ácidos graxos, minerais e vitaminas. Brasil, 2014. Cada porção do grupo de carnes e ovos oferece aproximadamente 190 cal. Uma porção desse grupo alimentar é representada por uma unidade de bife grelhado, 100 gramas, 2 ovos cozidos, um filé de peixe cozido, 100 gramas, ou uma unidade de sobrecoxa cozida sem pele, por exemplo. Gomes, Teixeira, 2016. Segundo o Inquérito Nacional de Alimentação, composto de amostra probabilística da Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2008 a 2009, dentre os alimentos mais frequentemente referidos pela população está a carne bovina, com 48,7%, aparecendo entre os 5 alimentos mais consumidos pela população. Souza et al., 2013. Porém, quando avaliamos essa ingestão em idosos, a frequência de inadequação do consumo de carnes e ovos pode chegar a 47,8%. Clois et al., 2014. Menor poder aquisitivo, dificuldades de deglutição e problemas de dentição podem justificar essa inadequação. Grupos das leguminosas e oleaginosas. O grupo das leguminosas e oleaginosas é uma divisão exclusiva da pirâmide brasileira devido ao alto consumo destes alimentos, em especial o feijão. Está representado na parte intermediária alta da pirâmide alimentar, ao lado do grupo de carnes e ovos e leite e seus derivados, devido à sua contribuição proteica na dieta. Figura 3.8. A combinação arroz e feijão corresponde a quase um quarto da alimentação do brasileiro, sendo uma combinação alimentar saudável e completa em proteínas. Brasil, 2008, Brasil, 2014. Consulte a tabela de alimentos equivalentes de leguminosas e oleaginosas, anexo 3.9. Nesse grupo, temos alimentos como feijões, grão de bico, tremoço, lentilha, ervilha, amendoim, soja, castanhas, nozes e amêndoas. A recomendação é de 1 porção por dia. Felipe, 2014. Tendo cada porção, em média, 55 cal. O feijão é destacado como o terceiro alimento mais consumido, sendo referido por 72,8% da população. Souza et al., 2013. No grupo das leguminosas, 1 porção equivale a uma concha de feijão cozido, 1 colher e meio de servir de soja, ou 4 unidades de castanha de caju. Gomes, Teixeira, 2016. Para checar a contribuição desse grupo para a dieta alimentar, temos o seguinte cálculo. X igual 3 porções, 55 cal. X igual 165 cal. Exemplificando. Um indivíduo relata para você que consumiu durante um dia. Item 1 pão de francês com um ovo mexido. Item 2 conchas de feijão, 1 colher de servir de arroz, 1 bife médio, 2 colheres de sopa de abóbora cozida, 6 folhas de alface americana. Item 4 castanhas de caju com 1 copo de requeijão de iogurte natural. Item 1 colher de servir de arroz, 1 sobrecoxa de frango, 6 folhas de alface americana. Esse indivíduo já consumiu a recomendação diária de leguminosas e oleaginosas e de leites e derivados? Para responder a essa questão, basta analisar os grupos alimentares, os alimentos que os compõem e as recomendações. A recomendação de ingestão diária de leguminosas e oleaginosas é de 1 porção. Dos alimentos que o paciente consumiu, fazem parte desse grupo o feijão e as castanhas.
Ele consumiu 2 conchas de feijão no almoço. Uma porção de leguminosas equivale a uma concha de feijão. Dessa forma, no almoço o paciente já consumiu 2 porções do grupo de leguminosas e oleaginosas. Para completar a recomendação, ele consumiu 4 castanhas de caju, que equivalem a 1 porção. Assim, esse paciente consumiu 3 porções de leguminosas e oleaginosas, excedendo a recomendação em 2 porções. Já a recomendação de leite e derivados é de 1 porção no dia. Faz parte desse grupo o iogurte, que foi consumido durante o dia. Uma porção de leite e derivados equivale a 1 copo de iogurte natural. Logo, essa recomendação diária de ingestão foi atingida. Grupos dos óleos e gorduras, açúcares e doces. No último nível da pirâmide dos alimentos, encontramos 2 grupos, o dos óleos e gorduras e o dos açúcares e doces, figura 3.9. A contribuição energética de cada um desses grupos é em média de 73 cal e 110 cal, respectivamente, e a recomendação é de 1 porção dia. Por estarem no topo da pirâmide alimentar, lado a lado, pode-se entender erroneamente que o grupo de óleos e gorduras seja prejudicial, como o de açúcar. Indicamos a consulte da tabela de alimentos equivalentes de óleos e gorduras, anexo 3.10, e de açúcares e doces, anexo 3.11. Óleos e gorduras são essenciais para a manutenção da saúde, pois auxiliam no transporte e na absorção das vitaminas lipossolúveis, são reserva e fonte de energia. Porém, a ingestão deve ser realizada dentro da recomendação. A ingestão inadequada pode aumentar excessivamente a densidade energética da dieta e, como consequência, levar ao aparecimento de obesidade e do diabetes mellitus tipo 2, Santos, Aquino, 2008. Uma porção de óleos e gorduras pode ser exemplificada por 1 colher de sopa de azeite de oliva, 1 colher de sopa de óleo de soja, ou meia colher de sopa de manteiga, Gomes, Teixeira, 2016. A recomendação de ingestão é a de preferir azeites e óleos vegetais. A ingestão de açúcar deve ser limitada a 110 cal por dia, ou seja, cerca de 5% da contribuição energética do dia, baseado em uma dieta 2.000 cal. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, o consumo de açúcar deve ser em pequenas quantidades e, desde que usado com moderação, contribui para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação. Vale ressaltar que o açúcar tem de 5 a 10 vezes mais calorias por grama do que a maioria das frutas, Brasil, 2014. No entanto, o consumo dos grupos de açúcares e doces, e de óleos e gorduras é feito acima da recomendação estabelecida pela pirâmide alimentar por mais da metade da população, Verli Jr. et al., 2013. Quando avaliado por classes sociais nas classes intermediárias de rendimentos, a participação do açúcar alcança quase 15% do valor energético total diário. Levi Costa et al., 2005. Pesquise mais. Para entender um pouco melhor sobre o consumo da população idosa brasileira de alimentos dos grupos que compõem a pirâmide alimentar, leia o artigo Consumo de alimentos dos grupos que compõem a pirâmide alimentar americana por idosos brasileiros, uma revisão, indicado a seguir. Deon Rua G. E ao consumo de alimentos dos grupos que compõem a pirâmide alimentar americana por idosos brasileiros, uma revisão. Ciência e Saúde, SL, V8, N1, P26, 34, 2015. Grupos das leguminosas e oleaginosas. O grupo das leguminosas e oleaginosas é uma divisão exclusiva da pirâmide brasileira devido ao alto consumo destes alimentos, em especial o feijão. Está representado na parte intermediária alta da pirâmide alimentar, ao lado do grupo de carnes e ovos e leite e seus derivados. Devido à sua contribuição proteica na dieta, figura 3.8. A combinação arroz e feijão corresponde a quase 1/4 da alimentação do brasileiro, sendo uma combinação alimentar saudável e completa em proteínas. Brasil, 2008, Brasil, 2014. Consulte a tabela de alimentos equivalentes de leguminosas e oleaginosas, anexo 3.9. Nesse grupo, temos alimentos como feijões, grão de bico, tremoço, lentilha, ervilha, amendoim, soja, castanhas, nozes e amêndoas. A recomendação é de 1 porção por dia. Felipe, 2014.
tendo cada porção, em média, 55 cal. O feijão é destacado como o terceiro alimento mais consumido, sendo referido por 72,8% da população. Souza et al., 2013. No grupo das leguminosas, uma porção equivale a uma concha de feijão cozido, 1 colher e meio de servir de soja, ou 4 unidades de castanha de caju. Gomes, Teixeira, 2016. Para checar a contribuição desse grupo para a dieta alimentar, temos o seguinte cálculo. X igual 3 porções, 55 cal. X igual 165 cal. Exemplificando. Um indivíduo relata para você que consumiu durante um dia. Item 1 pão de francês com um ovo mexido. Item 2 conchas de feijão, 1 colher de servir de arroz, 1 bife médio, 2 colheres de sopa de abóbora cozida, 6 folhas de alface americana. Item 4 castanhas de caju com um copo de requeijão de iogurte natural. Item 1 colher de servir de arroz, 1 sobrecoxa de frango, 6 folhas de alface americana. Esse indivíduo já consumiu a recomendação diária de leguminosas e oleaginosas e de leites e derivados? Para responder a essa questão, basta analisar os grupos alimentares, os alimentos que os compõem e as recomendações. A recomendação de ingestão diária de leguminosas e oleaginosas é de 1 porção. Dos alimentos que o paciente consumiu, fazem parte desse grupo o feijão e as castanhas. Ele consumiu 2 conchas de feijão no almoço. Uma porção de leguminosas equivale a 1 concha de feijão. Dessa forma, no almoço o paciente já consumiu 2 porções do grupo de leguminosas e oleaginosas. Para completar a recomendação, ele consumiu 4 castanhas de caju, que equivalem a 1 porção. Assim, esse paciente consumiu 3 porções de leguminosas e oleaginosas, excedendo a recomendação em 2 porções. Já a recomendação de leite e derivados é de 1 porção no dia. Faz parte desse grupo o iogurte, que foi consumido durante o dia. 1 porção de leite e derivados equivale a 1 copo de iogurte natural. Logo, essa recomendação diária de ingestão foi atingida. Grupos dos óleos e gorduras, açúcares e doces. No último nível da pirâmide dos alimentos, encontramos 2 grupos, o dos óleos e gorduras e o dos açúcares e doces, figura 3.9. A contribuição energética de cada um desses grupos é em média de 73 cal e 110 cal, respectivamente, e a recomendação é de 1 porção dia. Por estarem no topo da pirâmide alimentar, lado a lado, pode-se entender erroneamente que o grupo de óleos e gorduras seja prejudicial, como o de açúcar. Indicamos a consulte da tabela de alimentos equivalentes de óleos e gorduras, anexo 3.10, e de açúcares e doces, anexo 3.11. Óleos e gorduras são essenciais para a manutenção da saúde, pois auxiliam no transporte e na absorção das vitaminas lipossolúveis, são reserva e fonte de energia. Porém, a ingestão deve ser realizada dentro da recomendação. A ingestão inadequada pode aumentar excessivamente a densidade energética da dieta e, como consequência, levar ao aparecimento de obesidade e do diabetes mellitus tipo 2, Santos, Aquino, 2008. 1 porção de óleos e gorduras pode ser exemplificada por 1 colher de sopa de azeite de oliva, 1 colher de sopa de óleo de soja, ou meia colher de sopa de manteiga. Gomes, Teixeira, 2016. A recomendação de ingestão é a de preferir azeites e óleos vegetais. A ingestão de açúcar deve ser limitada a 110 cal por dia, ou seja, cerca de 5% da contribuição energética do dia, baseado em uma dieta 2.000 cal. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, o consumo de açúcar deve ser em pequenas quantidades e, desde que usado com moderação, contribui para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação. Vale ressaltar que o açúcar tem de 5 a 10 vezes mais calorias por grama do que a maioria das frutas. Brasil, 2014. No entanto, o consumo dos grupos de açúcares e doces, e de óleos e gorduras é feito acima da recomendação estabelecida pela pirâmide alimentar por mais da metade da população. Verli Jr. et al., 2013. Quando avaliado por classes sociais nas classes intermediárias de rendimentos, a participação do açúcar alcança quase 15% do valor energético total diário. Levi Costa et al., 2005. Pesquise mais.
Para entender um pouco melhor sobre o consumo da população idosa brasileira de alimentos dos grupos que compõem a pirâmide alimentar, leia o artigo Consumo de alimentos dos grupos que compõem a pirâmide alimentar americana por idosos brasileiros, uma revisão, indicado a seguir. Deon Rua G. E ao consumo de alimentos dos grupos que compõem a pirâmide alimentar americana por idosos brasileiros, uma revisão. Ciência e Saúde, SL, V8, N1, P26, 34, 2015. Sem medo de errar. No começo da unidade, você foi contratado como nutricionista para uma consultoria e para o atendimento individualizado de alguns funcionários, e o Sr. Hugo é o seu paciente do momento. Como ele tem muitas dúvidas sobre os grupos alimentares, você deve explicar ao paciente que eles são divididos, de acordo com a pirâmide alimentar, em arroz, pão, massa, batata e mandioca, legumes e verduras, frutas, leite, queijo e iogurte, carnes e ovos, feijões e oleaginosas, óleos e gorduras, e açúcares e doces. O grupo que deve ser consumido em maior quantidade é o grupo do arroz, pão, massa, batata e mandioca. Ele representa o grupo dos carboidratos, que fornecem a maior parte da energia necessária para as atividades diárias. Carboidrato é convertido em glicose, que é a principal fonte de energia para o funcionamento do cérebro. O grupo das frutas tem uma recomendação de 3 porções por dia, que podem ser de variadas frutas, garantindo, assim, uma oferta variada de micronutrientes do dia a dia desse indivíduo. A recomendação é que seja consumida no máximo 1 porção de açúcar por dia, respeitando a quantidade da porção. Vale ressaltar que vários produtos industrializados têm em sua composição açúcar, e que essa quantidade já contabiliza para a ingestão diária. Avançando na prática. Colocando em prática as recomendações da pirâmide alimentar brasileira. A senhora Júlia relatou na consulta com seu nutricionista, após explicação sobre os grupos alimentares e suas porções, que consome por dia 4 porções de carboidratos, 3 porções de carnes e ovos, 1 porção de hortaliças, 2 porções de frutas, 2 porções de leite, 1 porção de óleos e gorduras e 2 porções de açúcares e doces. Quais recomendações o nutricionista deve repassar à senhora Júlia para que ela possa adequar sua ingestão alimentar? Resolução da situação problema. De acordo com as recomendações da pirâmide alimentar, a senhora Júlia está consumindo 2 porções de carboidratos a menos do que o recomendado. O consumo adequado desse grupo é importante para assegurar o fornecimento de energia e de nutrientes. Para adequar a ingestão de leite e seus derivados, ainda falta 1 porção, importante não só pela sua oferta de proteína, mas também pela quantidade de cálcio. O consumo de frutas e hortaliças também está inadequado, pois a recomendação para ambos é de 3 porções, dia. O consumo de frutas e hortaliças auxilia no consumo de fibras e fornece vitaminas essenciais ao bom funcionamento do nosso organismo. A porção de óleos e gorduras está adequada, porém o consumo das porções de açúcares e doces está ao dobro do recomendado. O consumo em excesso de açúcar pode trazer malefícios à saúde e deve ser evitado, sendo consumido no máximo 1 porção dia. Já em relação ao grupo das leguminosas e oleaginosas, a paciente não faz ingestão, sendo necessária orientá-la sobre a importância desse grupo, fonte de proteína vegetal e micronutrientes como ferro e zinco. Seção 3. Lista de substitutos alimentares. Diálogo aberto. Caro aluno, nesta unidade faremos o cálculo da lista de substitutos por porções de carboidratos, frutas e hortaliças, leguminosas, oleaginosas, carnes e ovos, leite e derivados, óleos e açúcares. A lista de substitutos alimentares contém os alimentos substitutos que compõem uma dieta qualitativa e quantitativamente equilibrada e seus equivalentes em energia. Nesta seção você, enquanto nutricionista contratado por uma empresa para um projeto de conscientização sobre alimentação saudável, continuará acompanhando o Sr. Hugo, colaborador da empresa, em um atendimento individualizado. Imagine que você calculou o plano alimentar do Sr. Hugo e que agora precisa calcular a lista de substitutos. A seguir, seguem 2 refeições do Sr. Hugo, para as quais você precisará calcular a lista de substitutos.
Nesta unidade, aprenderemos a calcular a lista de substitutos e qual a sua importância para a dieta do seu paciente, para a adesão e sucesso desse plano alimentar. Não pode faltar. Conceitos gerais. O plano alimentar do paciente deve conter as refeições que serão realizadas com descrição do horário, quantidade em medidas caseiras e uma substituição, que é feita por equivalentes de densidade energética. Assim, a lista de substitutos alimentares é uma ferramenta utilizada pelo profissional nutricionista, que contém alimentos em seus equivalentes em energia, para compor uma dieta qualitativa e quantitativamente equilibrada. Felipe et al., 1999, possibilitando ao indivíduo que varie suas escolhas e foque a necessidade de o paciente manter as quantidades ingeridas nas diferentes refeições adequadamente. A primeira lista de substitutos alimentares surgiu em 1950, elaborada pela American Dietetic Association e pelo Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos da América. O objetivo era que fosse possível prescrever de forma simples um conjunto de alimentos que fossem equivalentes em energia e em nutrientes, adequado para indivíduos com diabetes mellitus. Wheeler et al., 2008. Dessa forma, o paciente conseguiria montar seu planejamento diário, de acordo com as recomendações e orientações do nutricionista, não tendo uma dieta monótona. Na sessão anterior, aprofundamos nosso conhecimento sobre a pirâmide alimentar e vimos que ela é baseada em uma dieta de 2.000 quilocalorias. As sugestões de porções feitas foram baseadas na quantidade usualmente consumida e em medidas caseiras, e assim, foi estabelecida uma porção padrão em cal. Esse valor calórico fixo foi proposto com o objetivo de estipular os seus equivalentes e elaborar uma lista de substituições. Para isso, relembraremos aqui as cal médias de cada grupo alimentar. O grupo de carboidratos, intitulado arroz, pão, massa, batata e mandioca, tem 150 cal porção. O das frutas, 70 cal porção. O dos legumes e verduras, 15 cal porção. O das carnes e ovos, 190 cal porção. O grupo leite, queijo e iogurte, 120 cal porção. O de feijões, 55 cal porção. O de óleos e gorduras, 73 cal porção. O de açúcares e doces, 110 cal porção. Felipe, 2014. Assimile. É muito importante estar atento às recomendações das porções e suas cal. Para que sua lista esteja correta, retome a seção 3.2 e relembre os grupos alimentares e suas recomendações. No entanto, a lista de substitutos também apresenta suas dificuldades. Os grupos alimentares não conseguiriam contemplar a infinidade de alimentos in natura e processados disponíveis no mercado, assim como a quantidade dos nutrientes dentro dos porcionamentos, pois mesmo alimentos semelhantes podem ter uma distribuição de nutrientes diferente. Narciso, 2010. Cálculo da lista de equivalentes por porções de carboidratos. Começaremos a distribuição de alimentos por grupos alimentares. É muito importante ressaltar que cada nutricionista pode elaborar sua lista de substitutos, personalizando as listas para as necessidades dos seus pacientes, atendendo a demandas de preferências alimentares ou de alguma necessidade específica. A seguir, você encontrará a tabela 3.4 e a tabela 3.5 com exemplos de listas de substitutos alimentares do grupo dos carboidratos e suas porções. Destacamos que sua lista de substitutos deve orientar o indivíduo a permanecer em uma alimentação saudável, e caberá a você, como nutricionista, avaliar a necessidade de incluir alimentos lançados pela indústria de alimentos diariamente e orientar adequadamente seus pacientes a respeito desse consumo. A lista de substitutos foca o valor calórico das porções de alimentos e a oferta qualitativa desses substitutos. Assim, os micronutrientes não são substituídos na mesma proporção em todos os alimentos do mesmo grupo. Exemplificando, avaliemos o caso a seguir. A respeito da oferta de alimentos, o indivíduo pode consumir 2 fatias de pão de forma tradicional, que é equivalente a uma unidade de pão de queijo. Porém, esses alimentos têm composições nutricionais diferentes. A quantidade de gorduras, proteínas e sódio, por exemplo, são diferentes. Todavia, ainda assim, dentro do grupo de carboidratos, esses 2 alimentos são equivalentes em calorias.
Dentro dos equivalentes de carboidratos, está o grupo arroz, pão, massa, batata e mandioca, sendo a recomendação de ingestão desse grupo alimentar de 6 porções ao dia, e uma porção corresponde a 150 quilocalorias. Podemos dividir esse grupo em dois, o grupo dos cereais, raízes e tubérculos, tabela 3.4, e o grupo dos pães e biscoitos, tabela 3.5. O objetivo é separar os alimentos que compõem as principais refeições, almoço e jantar, dos que compõem as pequenas refeições, ficando mais fácil a compreensão para os indivíduos. Para que você calcule a sua lista de substitutos, basta verificar os dados do alimento em uma tabela de composição de alimentos e uma tabela de medidas caseiras. Nesse exemplo, usaremos os dados da tabela de composição nutricional dos alimentos consumidos no Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, segunda milésima 11ª, e da tabela de medidas referidas para os alimentos consumidos no Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2011b. Vamos calcular a porção de bolo de milho. De acordo com a tabela do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, segunda milésima 11ª, 2011b, 100 gramas de bolo de milho tem 311 quilocalorias. Dessa forma, queremos saber inicialmente quantos gramas tem 150 quilocalorias. 100 gramas, 3,1 cal. X 150 cal. X igual a 15.311. X igual 48,23 gramas. Dessa forma, sabemos que a porção de bolo de milho que tem 150 quilocalorias tem cerca de 48,23 gramas de bolo. Agora verificamos a tabela de medida caseira para encontrar qual medida mais se aproxima de uma porção de 48,23 gramas. De acordo com a tabela de medidas referidas para os alimentos consumidos no Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2011b, a medida de uma fatia de bolo equivale a 50 gramas, sendo um valor bem aproximado do encontrado em nosso cálculo, 48,23 gramas. Esse é o cálculo que devemos fazer para todos os itens a fim de construirmos a nossa lista de substitutos. Pesquise mais. Para encontrar as informações nutricionais, você pode utilizar as tabelas nutricionais. Pesquise as informações em tabelas diferentes e compare os valores. A seguir, indicamos a tabela de composição nutricional dos alimentos consumidos no Brasil, elaborada pelo IBGE, e a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, TACO, elaborada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação. Cálculo da lista de equivalentes por porções de frutas e hortaliças. No segundo nível da pirâmide alimentar, temos o grupo das frutas e o das hortaliças. Começaremos pela lista de substitutos das frutas. Cada porção de frutas tem um valor calórico de 70 quilocalorias. A seguir, você encontrará exemplos de equivalentes de frutas, tabela 3.6. Devemos seguir o mesmo raciocínio de quando calculamos a lista de substitutos dos carboidratos. Tomemos o morango como exemplo. De acordo com a tabela do IBGE que estamos usando para o cálculo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, segunda milésima 11ª, 100 gramas de morango tem 32,0 quilocalorias. Assim, 100 gramas, 32,0 cal. X 70 cal. X igual a 7.000, 32,0. X igual 218,8 gramas. Ao verificar a tabela de medidas caseiras, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2011b, temos que o morango médio tem 12 gramas. Dessa forma, x igual a 218,8, 12,0. X igual 18,2 unidades. Para ficar ainda mais claro, vejamos mais um exemplo. Dessa vez, utilizaremos o mamão papaya. 100 gramas de mamão papaya tem 39,0 quilocalorias. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, segunda milésima 11ª. 100 gramas, 39,9 cal. X 70 cal. X igual a 7.000, 39,9. X igual a 175,4 gramas. De acordo com a tabela de medidas caseiras, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2011b, meio mamão papaya contém 155 gramas, chegando próximo da medida dos nossos cálculos, 175,4 gramas.
É importante que na sua lista as medidas caseiras sejam viáveis ao paciente e de fácil aplicação, pois, dessa forma, algumas aproximações de valores podem ser necessárias, como no caso do mamão. O grupo das hortaliças tem cada porção com valor calórico médio de 15 quilocalorias. Na tabela 3.7, você encontrará exemplos do grupo das hortaliças. Usaremos como exemplo nesse grupo a vagem. Cada 100 gramas de vagem tem 35 quilocalorias, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segunda milésima 11ª dessa forma, para sabermos quantas gramas possuem 15 quilocalorias, temos o cálculo abaixo. 100 gramas, 35 cal x 15 cal. X igual a 1.500. 35. X igual a 42,9 gramas. Cada colher de sopa CS de vagem possui 20 quilocalorias, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, segunda milésima 11ª. CS 20 gramas. X 42,9 gramas. X igual a 42,9. 20. X igual a 2,1 CS. Dessa forma, a medida caseira utilizada é de 2 colheres de sopa. Cálculo da lista de equivalentes por porções de leguminosas, oleaginosas, carnes e ovos. No terceiro nível da pirâmide alimentar, temos os grupos das leguminosas e oleaginosas e das carnes e ovos. O grupo do leite e derivados será tratado logo em seguida. No grupo das leguminosas e oleaginosas, a porção tem em média 55 quilocalorias, tabela 3.8. Utilizaremos a castanha do Brasil como exemplo para nosso cálculo. A cada 100 gramas dessa castanha, temos 656,0 quilocalorias, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, segunda milésima 11ª, e cada unidade, apresenta 4 gramas, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2011b. 100 gramas, 656 cal. X 55 quilocalorias. X igual a 5.500. 656. X igual a 4 gramas. Para avaliarmos quantas castanhas constituem nossa medida caseira para o cálculo, consideraremos as castanhas por unidade, 4 gramas. X 4 gramas. X igual a 4. X igual a 2,1. Assim, 2 castanhas do Brasil formam uma porção que constitui nossa lista de substitutos para o grupo de leguminosas e oleaginosas. Já no grupo das carnes e ovos, cada porção oferece aproximadamente 190 quilocalorias. Na tabela 3.9 você encontrará exemplos de alimentos que constituem a lista de substitutos desse grupo alimentar. A seguir, exercitaremos os cálculos de equivalentes. Tomemos o exemplo da carne assada. Cada 100 gramas de carne assada apresenta 242 quilocalorias, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, segunda milésima 11ª. Quanto à medida caseira, cada bife apresenta 75 gramas, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2011b. Dessa forma, 100 gramas 242 cal, x 190 cal, x igual a 19.242, x igual a 78 gramas. Para o cálculo da medida caseira, um bife 78 gramas, x 75 gramas, x igual a 78, 75. X igual a 0,96 bife. Aqui podemos trabalhar a questão de adequação. Como falamos nesta seção, nos cálculos das medidas caseiras muitas vezes precisamos adequar as quantidades para que seja viável a substituição para o paciente. Se colocarmos 0,96 de um bife, como o paciente poderá mensurar essa quantidade? Para isso, arredondamos o dado para um bife, pois é uma medida caseira viável a ser seguida. Cálculo da lista de equivalentes por porções de leite e derivados, óleos e açúcares. Ainda no terceiro nível da pirâmide alimentar, temos o grupo do leite e derivados. Nesse grupo temos como macronutriente prevalente as proteínas, por isso ele fica no mesmo nível das leguminosas e oleaginosas e carnes e ovos. Cada porção apresenta um valor calórico de aproximadamente 120 quilocalorias. Na tabela 3.10 você encontrará exemplos de alimentos que fazem parte da lista de substitutos do grupo de leite e derivados. Para nossos cálculos usaremos como exemplo o leite integral.
A cada 100 ml de leite temos 60,03 quilocalorias. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, segunda 11ª. E cada copo americano cheio apresenta 190 ml. 100 ml, 60,03 cal. X 120 cal. X igual a 12.000. 60,03. X igual a 99,9 ml. Assim, podemos considerar que um copo americano cheio é a nossa medida caseira para o leite integral. Já no último nível da pirâmide dos alimentos, encontramos dois grupos, o dos óleos e gorduras e o dos açúcares e doces. Cada porção do grupo dos óleos e gorduras tem 73 quilocalorias, enquanto cada porção do grupo dos açúcares e doces, 110 quilocalorias. Na tabela 3.11, você encontrará exemplos de substitutos para o grupo dos óleos e gorduras, e na tabela 3.12, para o grupo dos açúcares e doces. Para os cálculos do nosso exemplo, utilizaremos primeiramente o azeite de oliva. Cada 100 ml de azeite apresenta 887,81 quilocalorias. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, segunda 11ª. Dessa forma, para descobrir quantos mililitros representa nossa porção de 73 quilocalorias, devemos fazer o seguinte cálculo. 100 gramas, 887,31 cal. X 73 cal. X igual a 7.300. 887,31. X igual a 8,2 gramas. Cada colher de sopa de azeite de oliva apresenta 8 gramas. Dessa forma, utilizaremos como medida caseira para nossa lista e substitutos alimentares do grupo de óleos e gorduras, 1 colher de sopa de azeite de oliva. Para os cálculos do nosso exemplo de doces e açúcares, utilizaremos o açúcar cristal. Cada 100 gramas de açúcar cristal apresenta 387 quilocalorias. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, segunda 11ª. Assim, para obter 110 quilocalorias da nossa porção são necessários 100 gramas, 387 cal. X 110 cal. X igual a 11.387. X igual a 28, 4 gramas. Reflita. Em vários momentos, a medida caseira não será exatamente igual à quantidade em gramas de determinado alimento, que compõe as cal recomendadas das porções. Para isso, é necessário ter bom senso e tentar arredondar da maneira mais precisa. Já pensou como seria entregar a lista de substituição com medidas pouco didáticas, como 1 colher e 1/4 de sopa? Como o paciente conseguirá colocar em prática essa medida caseira? De acordo com a tabela de medidas referidas para os alimentos consumidos no Brasil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2011b, cada colher de sopa de açúcar apresenta 24 gramas, cada colher de sobremesa cheia, 16 gramas, e cada colher de chá cheia, 5 gramas. Dessa forma, para tornarmos essa medida mais viável para os pacientes, colocamos 1 colher de sopa, que é o valor que mais se aproxima da medida e não a ultrapassa. Poderia ser usado também 5 colheres de chá cheia, porém, é mais complicado para o paciente contabilizar 5 vezes sua medida de açúcar, mas não deixa de ser uma possibilidade de medida a ser colocada na sua lista. Dessa forma, você pode personalizar a lista de substituição de acordo com as necessidades e preferências do seu paciente, criando listas diferentes para situações diferentes. Sem medo de errar. No cálculo alimentar que você realizou para o Sr. Hugo, temos os seguintes alimentos: pão de forma integral, ovo mexido, banana prata, arroz branco cozido, feijão cozido, 50% de caldo, carne moída refogada, abobrinha cozida, alface lisa e azeite de oliva. O primeiro passo é separarmos os alimentos por grupos alimentares. Carboidratos: pão de forma integral, arroz branco cozido. Frutas: banana prata. Hortaliças: abobrinha cozida e alface lisa.
Carnes e ovos, ovo mexido e carne moída refogada. Leguminosas, feijão cozido, 50% de caldo. Óleos e gorduras, azeite de oliva. Esses são os 5 grupos presentes nas refeições, em que colocaremos uma lista de substitutos. Assim apresentaremos uma lista com 6 exemplos cada, de acordo com as listas apresentadas nesta unidade. E como colocar a lista de substitutos no plano alimentar do paciente? Para isso, basta verificar quantas porções equivalem ao que você prescreveu no plano alimentar. Avançando na prática, compreendendo a lista de substitutos alimentares. A nutricionista Fernanda elaborou um cardápio para seu paciente e decidiu colocar no lanche da tarde dele uma porção de pão de forma, 2 fatias, uma porção de queijo Minas, 1 fatia e meio e uma porção de fruta, sendo uma banana prata, 1 unidade. Para o segundo lanche da tarde do seu paciente, conhecendo previamente os seus hábitos e sabendo que o paciente lancha 2 vezes no período vespertino, Fernanda calculou para essa refeição: iogurte integral natural, 1 copo americano, e castanhas de caju, 4 unidades. Pensando nos alimentos que Fernanda ofertou, quais listas de substitutos ela terá de calcular? Resolução da situação-problema. Para iniciar esse processo, precisamos colocar os alimentos que são do mesmo grupo juntos. Apenas o queijo Minas e o iogurte integral natural pertencem ao mesmo grupo. Assim, Fernanda terá de calcular para essas refeições oferecidas uma lista de substitutos de pães e biscoitos, que contemplam o pão de forma, uma lista de substitutos para frutas que contemplam a banana prata, uma lista de substitutos para o grupo de leite e derivados, para substituir o queijo Minas e o iogurte natural integral, e por fim, uma lista de substitutos para o grupo das leguminosas e oleaginosas, que oferecerá opções para a substituição da castanha de caju.